passagem. Ainda estamos falando no versículo 23 de Lucas. O título da nossa mensagem sempre na direção do contexto que nós estamos meditando. Hoje nós iremos nominá-lo de Estamos em Guerra. Isso tem algo que a gente está ouvindo falar muito nesses dias, é sobre a guerra. A guerra da Ucrânia, que tem sido a guerra de longe mais vista, né, de todos os tempos, por conta dos recursos tecnológicos, da televisão, do Facebook, da internet. Então a gente acaba vendo as coisas quase que em tempo real. Está acontecendo lá, a gente acaba vendo, e são cenas assim bem feias. Mas ao mesmo tempo, para nós que somos cristãos, são cenas que nós devemos trazer para a nossa vida no contexto espiritual, uma vez que aqui o país que moramos não está em guerra, mas espiritualmente nós estamos em guerra já há muito tempo. Há uma guerra entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. Essa guerra, ela vem desde Caim e Abel e chegou até nós. E agora o Senhor Jesus, ele deixa isso de maneira muito clara no capítulo 11, versículo 23 de Lucas, dizendo que se você não estava do lado dele, você estava contra ele, que não pode haver na vida cristã neutralidade na fé. Vivemos numa época onde esse tipo de pensamento ele tem sido muito influenciado, ele tem sido muito falado e tem sido defendido, né, por muitos que se dizem cristãos, que nós temos que ser neutros, né, que a nossa fé ela deve apenas nortear a nossa vida moral, mas que do ponto de vista espiritual, cada um tem o seu Deus e esse Deus é um só. Não é assim. E na carta de Judas a gente tem uma série de alertas e ao mesmo tempo de remédios para que possamos nos posicionar corretamente diante do cenário de guerra no mundo espiritual e que com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai refletir também no mundo físico. Os cristãos foram perseguidos fisicamente no passado, muitos dos nossos irmãos foram mortos, martirizados, queimados, crucificados, dados às feras para serem comidos vivos. E isso aconteceu. Muitos cristãos foram perseguidos pela Igreja Católica na Idade Média. E ainda hoje nós temos uma religião, que é o islamismo, ela é conhecida pela sua violência em perseguir qualquer um que não tenha sua fé, em especial os cristãos. Ela tem um ódio pelos cristãos e nós já assistimos, né, com muita tristeza, cristãos sendo assassinados por serem cristãos em pleno século XX. Então nós precisamos estar preparados. Não é dizer não vai acontecer, não é vamos nos preparar no sentido de pegar em armas, porque não somos chamados a isso. A Bíblia deixa de maneira muito clara que, né, a nossa maneira de lutar é diferente. Nós temos armas que são espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós lutamos no mundo espiritual, uma luta que ninguém que não é cristão pode lutar, só nós que somos cristãos podemos. Então não devemos abrir mão disso. Na luta física, você vai encontrar muitas pessoas dispostas. Recentemente eu vi pessoas de várias partes do mundo que estão se dirigindo para a Ucrânia, tem até brasileiro que se dirigindo para a Ucrânia para lutar a favor dos ucranianos, porque eles acreditam que a causa, né,
da Ucrânia é justa. Então, nessa guerra física, muitos se credenciam, mas na guerra espiritual só os cristãos têm a aptidão para, de fato, lutar contra o inimigo, que são as trevas. Então, nós precisamos estar cada vez mais atentos, não somente por conta da guerra declarada, mas porque nessa guerra declarada, o inimigo ele não vai usar, ele não vai respeitar regras. Vou pegar um cenário até atual. Alguns dias atrás, a Ucrânia e a Rússia, elas decidiram numa mesa que elas respeitariam um cessar-fogo no que se chamava de corredor, né, para que as pessoas pudessem sair do país, né? E não se respeitou. Num desses corredores humanitários que deram esse nome, né, uma bomba, míssil, matou a mãe e 2 filhos. O pai sobreviveu. Imagine a cabeça desse pai. É uma cena bem forte. Isso foi filmado, inclusive, né? Eu acho que estava tendo algum tipo de reportagem próximo e de repente uma explosão enorme, uma gritaria, e você vê os corpos de uma mãe, os filhos com mala, né? Pessoas que não estavam na guerra, e normalmente são essas pessoas que morrem. Os soldados estão preparados de ambos os lados, são os civis normalmente que mais morrem na guerra. É por isso que nós devemos entender que se nós não estivermos vivendo como soldados de Cristo, revestidos com a armadura que o Senhor nos deu, nós estaremos pondo em risco a nossa vida e aqueles que estão próximos a nós. Você viu que nessa explosão morreu sua mãe, os filhos também morreram. Há uma responsabilidade que paira sobre a nossa cabeça. O Senhor Jesus, Deus fala ao profeta Ezequiel, e ele diz: olha, eu mandei, se eu mandar você avisar o pecador do pecado dele, você não avisar e o pecador morrer no pecado dele, ele vai morrer, ele vai ser condenado. Agora você também vai ter participação nisso. O sangue dele eu cobrarei das suas mãos. Olha que coisa. Então, nós temos um chamado. O Senhor Jesus disse para todos aqueles que se professam cristãos, de maneira universal: devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Devemos fazer isso. É um chamado para todos os cristãos. Quando não fazemos isso, quando não colocamos isso como prioridade em nossas vidas, estamos pecando. Estamos dando a legalidade que o diabo tanto espera para nos afrontar e para, de alguma forma, tentar nos prejudicar. Amém? Ontem nós paramos, eu creio que nós paramos no versículo de número 13. E hoje eu vou dar continuidade a partir dele, já na conclusão aqui dessa pequena carta de Judas. Judas é um livro, uma carta que tem apenas um capítulo, são 25 versículos, mas uma profundidade muito grande, né? Apesar de apenas um capítulo. E eu já mostrei a vocês como essa carta de Judas ela está muito ligada à segunda carta de Pedro, mais especificamente ao capítulo 2 da segunda carta de Pedro. É uma semelhança muito grande entre o que Judas escreve e o que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta. Agora eu quero continuar aqui no versículo 14, mas aqueles que não tiveram a oportunidade de ver sexta nem domingo, a carta de Judas ela fala justamente desse contexto de batalha espiritual. Judas começa dizendo que ele gostaria de falar sobre a salvação, mas ele via algo mais urgente, que era estimular os cristãos a batalharem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É importante que você entenda que essa fé que Judas está dizendo não é o fato de você simplesmente acreditar, mas é uma fé objetiva, é uma fé que acredita
nos ensinos de Cristo. Não é uma fé abstrata, você acreditar em qualquer coisa que tem o nome de Jesus. Não. Nos ensinos de Jesus ensinado pelos seus apóstolos. Então, essa fé foi entregue, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Qualquer pessoa que trouxer algo a mais, que seja anátema. Ou seja, Judas está dizendo que na época dele já tinha um perigo de pessoas que queriam acrescentar algo aos ensinos de Cristo. Acrescentar algo aos ensinos que Cristo deu aos apóstolos para que esses passassem adiante. E Judas então diz, não, a fé foi dada de uma vez por todas. E nesse sentido Judas quer dizer, olha, não permita que nada adultere a sua fé. Adulterar significa você colocar, como por exemplo, o que é uma gasolina adulterada? É quando você acrescenta algo a mais. Então você tem a gasolina, você tem aquela mistura que é permitida, né? A gasolina não é pura, ela normalmente é misturada com outros, com outros elementos, mas se você colocar, por exemplo, água ou qualquer outra coisa para render mais, para aumentar o seu lucro, existe um órgão fiscalizador e ele vai dizer que a gasolina está adulterada, porque se acrescentou algo que não deveria. E é nesse sentido que Judas está dizendo, olha, você tem que batalhar. A fé foi dada de uma vez por todas. Então é isso aqui. Essa Bíblia aqui que você tem, que eu tenho, que milhões de pessoas têm no mundo inteiro. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Mas é triste isso, porque apesar de mais lido, mais conhecido, a gente vê uma realidade no mundo que é na contramão do que está escrito aqui. Então o que é isso então? E muitas pessoas muitos grupos que se denominam cristãos, eles não seguem, eles acrescentam. Temos entre esse grupo aquele que nós chamamos comumente de mormons, né? Que eles têm um outro evangelho de Jesus Cristo, assustadores, né? Mas eles têm essa Bíblia e eles têm um outro evangelho que é acrescentado, né? Juntamente com algumas convenções do grupo religioso deles. Então, cuidado, é isso que Judas está dizendo. E Judas, como já falei em outros momentos, né, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, esse Judas aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus. Esse nome Judas é um nome bastante comum no Israel do primeiro século. E o meio-irmão do Senhor Jesus, um dos, tem esse nome, juntamente com outro irmão chamado Tiago. Judas também é irmão. A gente fala meio-irmão porque a gente sabe que Jesus não é filho de José. Maria concebeu de maneira diferente. Jesus é o único ser que veio ao mundo sem uma concepção natural. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Então agora, falar dessas coisas a título de introdução, no versículo 14 da carta de Judas diz: quanto a este foi que também profetizou Enoque. Então aqui a gente vai se lembrar de alguém que a gente falou recentemente. Recentemente falamos a respeito de Enoque. E aqui Enoque aparece. Quanto a estes, quem são estes que Enoque está falando? Os ímpios. Os ímpios, os falsos crentes, os falsos mestres, eles estão em um grupo só. Perceba que muitas vezes a gente quer... A gente olha para um falso crente que está numa igreja falsa e a gente quer dizer, coitadinho, ele está sendo enganado. E a realidade não é bem assim. A realidade é que ele está no lugar que ele quer estar. Se você chegar para ele, 99% das vezes que você chegar para pessoas nesse estado e dizer para ela, o carro que você está prega um falso evangelho e você deveria sair o mais rápido possível, procurar um lugar que se prega o evangelho correto, essa pessoa vai se afastar de você, vai brigar com você, vai dizer que você está sendo preconceituoso, e, no mínimo, né? E coisas semelhantes. Então, os falsos mestres e os falsos crentes, eles estão debaixo do mesmo tipo de engano. Não há uma diferença. É o mesmo engano. Né? Por isso que Paulo ele vai dizer a Timóteo, essa realidade espiritual, ele diz: eles não suportam. Quem são esses? Os falsos crentes. Eles não suportam a sã doutrina.
e eles então levantam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então, do ponto de vista bíblico, os falsos mestres só existem porque existem falsos crentes. É a lei da oferta e da procura. Então, você vai ver hoje em dia que você vai ver alguma pessoa comprando page. Quem se lembra do page? Page era um aparelhozinho pequenininho que veio antes do celular. Quando você ligava para uma espécie de secretária eletrônica e ela disparava uma espécie de mensagem avisando nesse aparelhozinho que era mais ou menos assim desse tamanho e tinha um visor e ela mandava a mensagem, aparecia apenas um número mostrando que alguém te ligou. E quem tinha esse aparelho assim, era tido como alguém assim moderníssimo, rico. Normalmente quem tinha muito era médico e pessoas assim mais ricas, né, que precisavam ser avisadas. Então você tem um page. Quem é que compra isso hoje? Não, porque hoje em dia a gente tem celular. Hoje em dia a gente tem celulares modernos, né, que são uma mistura de celular e computador, que são chamados de smartphones. Então é a lei da oferta e da procura. Por que tantas igrejas falsas do nosso tempo? Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ser enganadas. Elas desejam isso. Elas pagam por isso. Então, é uma triste realidade, mas é uma realidade. Então, por que há guerra? Então vamos imaginar, por que há guerra? Por conta de interesses econômicos. Todas as guerras são baseadas em interesses econômicos. Até as guerras que se dizem religiosas, eles usam a religião apenas como desculpa, como pretexto. Mas o que eles querem é dinheiro. O Deus desse século, ele usa o dinheiro, a ganância das pessoas por dinheiro, e coloca elas para brigar umas com as outras. Se você tem dúvida, lê o livro de Tiago. Tiago diz isso explicitamente. Por que acontecem guerras? Por quê? Ele vai dizer, por causa de dinheiro. Então, por que a guerra na Ucrânia? Porque a posição daquele país é uma posição economicamente estratégica. Então, tanto o Ocidente, quanto no caso o Oriente, a Rússia, elas querem aquele corredor ali, aquele país ali, porque estrategicamente é importante para a economia de ambos os lados. Eles estão brigando por conta disso. Ninguém está falando, mas não só tem a guerra na Ucrânia. Existem guerras hoje em vários países. Na Síria, a guerra ainda não acabou, tem 11 anos a guerra na Síria. E outros países que estão tendo guerra. Mas nesse caso ela fica mais evidente porque é um país rico, né? Um país próximo a países ricos, que fazem parte de uma instituição extremamente poderosa, esses países, chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi formada logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde surgiu esses dois blocos, né? Um bloco liderado pelos Estados Unidos, outro bloco liderado pela antiga União Soviética. O mundo inteiro foi dividido em dois. Todos vocês sabem disso, já estudaram isso em história. Então tudo é dinheiro. E no mundo religioso não é diferente. Por que você acha que tem essas igrejas? Por que essas igrejas compram horário na televisão? Às vezes o Brasil deve ser o país mais evangélico do mundo pelo horário na televisão. Tem igrejas evangélicas que são donas de canais de televisão, elas nem compram horário, elas têm um canal inteiro. Mas ali não é para evangelizar, ali é para pedir o quê? Dinheiro. Vocês sabem disso. Eles falam alguma coisa solta, normalmente eles vão usar do emocionalismo, as pessoas querem o quê? Cura, que ninguém quer ficar doente, dinheiro, porque todo mundo está com problema financeiro, e algum tipo de ajuda no cenário emocional, porque temos problemas de nos relacionar uns com os outros. Então, elas usam isso como apelo e pedem dinheiro e dizem que se você der dinheiro, de alguma forma a sua vida vai melhorar. E as pessoas dão. A prova disso é que os horários estão lá. O horário, em determinados canais de televisão, é caríssimo. E eles pagam. E não é para evangelizar. É justamente para enganar as pessoas. Por isso que tantas pessoas, né, têm uma visão deturpada do evangelho, porque essas pessoas usam o nome de evangélico, mas elas não pregam o evangelho. É isso que Judas está falando aqui na sua carta.
Isso só aumenta a nossa responsabilidade de mostrar para as pessoas, para o mundo inteiro, principalmente para o país em que a gente está, a cidade, o país que a gente está inserido, que nós não somos daquele grupo. É como, por exemplo, na época de Jesus. Às vezes a gente acha que determinados problemas só são nossos. Não, sempre foi assim. Na época de Jesus, os romanos demoraram a entender que o cristianismo era algo diferente do judaísmo. Então, até durante alguns anos, os romanos, que eram aqueles que mandavam no mundo conhecido, né, eles achavam que o cristianismo era uma seita que tinha vindo do judaísmo. Eles confundiam às vezes os dois. E, cara, vocês não são do mesmo povo? Não é tudo judeu? Não somos. Então, o cristão tinha que explicar de que ele não era judeu, no sentido de que ele não acreditava na mesma coisa que os líderes religiosos judeus ensinavam, que eles tinham um Messias chamado Jesus de Nazaré, que era o seu Cristo, Messias, e que ele havia deixado ensinos que separavam eles daquele grupo religioso que antes eles faziam parte historicamente, que era o judaísmo. Então, tinha que se explicar isso, porque o mundo pensava que era uma coisa só. É todo mundo judeu? O apóstolo Pedro era judeu, o apóstolo Paulo, judeu, todos os apóstolos, judeus, e eles tinham que explicar: não, a gente não segue a regra dos fariseus, a gente não segue o que eles estão falando. O nosso Senhor é Jesus Cristo, e Ele nos mostrou o caminho correto, e é esse caminho correto que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, de maneira bem visível, o que aconteceu com o eunuco, que está no livro de Atos. Ele foi adorar o Deus dos judeus, mas ninguém ensinou nada para ele. E aí ele voltou para o seu país. Ele acreditava no seu coração, ele acreditava no Deus dos judeus, e o máximo que ele conseguiu foi comprar, e olha que isso era caro na época dele, uma cópia do livro de Isaías, e ele ia lendo. E então Deus enviou um evangelista muito preparado por Deus, chamado Filipe. Filipe foi lá, explicou para ele, mostrou, de acordo com o livro de Isaías, que o Cristo era Jesus, e ele creu, e ele foi batizado, e ele foi feito uma nova criatura, e ele volta para o seu país agora como um missionário cristão. Então, é importante a gente entender que no nosso cristianismo, a gente tem esse trabalho que às vezes é duplo. Ao mesmo tempo que a gente está evangelizando, a gente está mostrando que a gente não faz parte de determinados grupos evangélicos aí. Ah, vocês são evangélicos igual a fulano de tal? Não, igual a fulano de tal não. Como já falaram. Ah, vocês são evangélicos, né? Igual aquela igreja que pede dinheiro na televisão? Não, a gente não é assim não. Nós cremos na Bíblia, nós cremos no Novo Testamento. Eles dizem que também creem, eles não creem. Aquilo que eles estão fazendo, se você lesse a Bíblia, você vai ver que é contrário ao que está escrito nas Escrituras. E é isso que Judas está mostrando, que os falsos mestres, eles são contraditórios. Eles têm um livro que é igual ao nosso, mas eles seguem por caminhos diferentes que o próprio livro que ele diz crer manda que ele ande. Versículo 14. Quanto a estes falsos, foi que também profetizou Enoque. Perceba, desde a época de Enoque. Enoque é o sétimo depois de Adão. Aqui diz o sétimo depois de Adão. E antes que você queira, mistificar isso, é só para diferenciar esse Enoque de outros Enoques. Porque a gente vai ver que tem Enoque também na linhagem de Caim. E esse Enoque é da linhagem de Sete. Então, é só para explicar, porque tem muitas pessoas que às vezes querem pegar esse sétimo aqui e mistificar e falar alguma coisa, de arrebatamento e tanta coisa que se fala que nem convém. Dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Você sabe o que é miríades? Miríades são milhões de anjos. Então o Senhor Jesus, ele vem com milhões de anjos. Mas perceba, ele vem com esses milhões de anjos mostrando a sua autoridade diante de toda a criação, mas ele não precisa desses anjos, ele é todo poderoso. Quando o Senhor Jesus for lutar contra Satanás, com seus falsos
os seus anjos caídos e todos os falsos, ele não vai brigar com essas pessoas. Ele simplesmente vai condená-las, porque ele é todo poderoso. Mas esses anjos aqui, esses milhares de anjos que o seguem, é para falar da autoridade que ele tem sobre sua criação, para exercer juízo. Perceba que o juízo de Deus por meio de Cristo não é algo que foi pronunciado somente quando Jesus veio. Não, era algo já falado há muito tempo, desde a época de Enoque. Enoque já via o Senhor Jesus vindo em juízo antes do Senhor Jesus vir para salvar. Já se tinha a visão de Jesus vindo para condenar. Então, no mesmo capítulo 3 de João, capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas pessoas acreditam que o capítulo 3 de João é só isso, e não é. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer: porque todo aquele que crê está salvo, e quem não crê já está condenado. Só no versículo 36. Então, 18, né? 36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então perceba, nesse capítulo, 2 vezes fala-se dessa questão da justa condenação de Deus, como disse o irmão José, tanto no versículo 18 quanto no versículo 36 é falado. Cuidado, Jesus salva, mas Jesus também condena. Hoje eu coloquei até uma passagem no Facebook de um versículo da Bíblia, né, que está lá em Jeremias, que fala: não ore mais, Jeremias, por esse povo. E tem uma pessoa que foi revoltada. Não, mas Jesus disse que é para evangelizar. Claro que é. Agora, isso não é algo de Jeremias, não. Se você pegar 1 João, ele fala: tem pecado que não é nem para chorar. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, porque o mundo espiritual, ele vai exigir de nós muito mais atenção do que nós temos devotado. Nós não temos dado a devida atenção que o mundo espiritual merece. Por isso, muitas vezes, nós ficamos perplexos diante de algumas situações que acontecem com a gente mesmo. Por que aconteceu isso? O mundo espiritual você já devia estar preparado para coisas assim. Continuando, para exercer juízo. Então o Senhor vem para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Então ele vai fazer convictos todos os ímpios. Como vai fazer convictos todos os ímpios? O apóstolo Paulo já tinha dito em Filipenses: todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai mostrar, o irmão José já pregou para a gente algumas vezes sobre a passagem que fala do rico e de Lázaro, em Lucas capítulo 18. Aquele rico, ele está convicto da sua impiedade. Ele sabe que ele está lá, ele sabe que ele merece estar lá, por mais que seja difícil de entender, mas os ímpios, eles entenderão a sua impiedade e a justa condenação que recai sobre eles, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Percebeu a repetição dessa palavra ímpia, ímpio, impiedade, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes. Olha que coisa, nós não temos dado a devida atenção à fala. E quando eu falo fala, eu não estou falando só o fato de você se comunicar verbalmente, mas isso aqui, você tem responsabilidade sobre o que você bota nas mídias sociais. Eu coloquei assim no momento que eu estava meio chateado ou chateada. Você vai ter que dar conta. Se diante dos homens a gente tem que dar conta, você pegar o Código Penal brasileiro,
3 tipos de delito, né? Calúnia, difamação e injúria, que são delitos, né? Tanto no Código Penal, e cabe indenização por danos morais, pelo fato de você falar alguma coisa de alguém ou espalhar uma notícia falsa. Você é responsabilizado tanto penalmente quanto civilmente. Você pode pagar uma indenização, né, por ter falado algo errado, algo mentiroso de alguém só com o intuito de denegrir, né, a imagem dele. Se isso nos homens que são ímpios acontece assim, imagine diante de Deus. E às vezes a gente vê pessoas que não têm responsabilidade, não enxergam o quanto eles são responsáveis pela sua fala. Principalmente aquelas pessoas que dizem: Deus me falou assim. Deus te falou. Você está me dizendo que o Deus que criou todo o universo, Ele sentou do seu lado na cama e disse: eis que te digo, vista essa calça, ou bota esse tênis. Foi isso que aconteceu? Eu não sei se vocês já frequentaram cultos assim, mas eu já frequentei. Pessoas que diziam estar cheias do Espírito Santo e falavam: assim diz o Senhor, eis. E fala assim de uma forma diferente, né? Não usa nem o português. Mulher, homem, né? Vejo assim uma chave na sua... Você diante de Deus, você falaria assim? Você diria isso diante de Deus? Vejo assim Deus fazendo tudo novo na sua vida. Tem que ter responsabilidade com o que fala. As pessoas são tão irresponsáveis que elas, para poder assim coroar essa responsabilidade, se criou uma língua que ninguém entende. Então a pessoa fala uma língua que ninguém entende, e ele sabe que ninguém entende, e olha para você e diz amém. Amém o quê? Eu não entendi nada do que você falou. A pessoa fala um monte de coisa, né? Une, pá, be, bo, sei lá o que ela fala. E aí depois diz: Deus está falando. Está falando o quê? E eles vão ter que dar conta disso. Palavras insolentes. Paulo disse: olha, se você for falar uma coisa que não vai edificar, é melhor você ficar calado. Ele fala assim em 1 Coríntios. Mas as pessoas parece que passam por aquela carta como se ela não existisse. Parece que Jesus não é o referencial da igreja cristã. Olha que loucura. Parece que Jesus não é o referencial. Jesus é o referencial. Então assim, quando eu e você estivermos com uma dúvida em relação a qualquer comportamento, é simples. Até foi título de um filme, apesar do filme não ser lá essas coisas todas, mas assim, o pensamento é correto. O que faria Jesus no meu lugar? Vocês imaginam Jesus falando dessa forma? Alguém imagina Jesus dançando corinho de fogo? Alguém imagina? Jesus. E olha que fala dele, né? Varão de guerra, ele desceu para pelejar, não tem um desses hinos de fogo que é assim? Vocês imaginam Jesus dançando esse hino? E por que se canta e diz que é em homenagem a ele? Para a glória dele? Uma coisa que envergonha ele? Então a gente tem que pensar. Por isso que Enoque já dizia: são palavras insolentes. Insolente é isso. A ideia de irreverente, desrespeitoso. Com quem? Com Deus. O problema do pecado, irmãos, não é só o fato do pecado ser errado, mas é a pessoa que você ofende quando você peca. Então, se o meu pecado ele atingisse somente alguém que é igual a mim, ou seja, um outro ser humano, eu já estava errado. Mas não era tão prejudicial assim. O problema é que o meu pecado, qualquer pecado que eu cometa, mesmo que seja contra uma pessoa, ele ofende mais a Deus do que a própria pessoa. Quem tinha uma compreensão correta disso era um homem que o próprio Deus disse: é um homem segundo o meu coração. Foi Deus que falou isso de Davi. E Davi, quando ele foi repreendido por Natã, ele tinha adulterado, ele tinha premeditado um assassinato, e quando ele foi repreendido por Natã, ele disse: pequei contra o Senhor. Não quer dizer que ele não pecou contra a nação, ele sabia que tinha ofendido a nação, que tinha ofendido o que ele assassinou, Urias, que tinha ofendido Batseba, ele sabia, mas assim, de longe, a pessoa mais ofendida com o pecado de Davi foi Deus. Então, o seu e o meu pecado
por mais que ele atinja outras pessoas, a pessoa que mais é atingida pelos nossos pecados é Deus. Por isso a gente tem que ter esse cuidado em viver uma vida correta. Então, continuando, ele diz: ímpios pecadores. Perceba a repetição, e isso é proposital. É proposital para chamar a nossa atenção para a palavra ímpio. Ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, pecadores proferem contra Deus o tempo todo palavras insolentes. A gente vê isso na nossa geração. Eu fico assustado. Eu não sei se vocês têm essa reação também, mas eu fico assustado com pessoas que dizem: eu não aceito Deus ter feito isso. Como assim você não aceita? Deus é dono de tudo, de todos. Se Deus quisesse agora matar todo mundo e lançar no inferno, Ele podia fazer isso. Tem gente que diz: então eu não aceito um Deus que podia impedir uma violência contra uma criança e não faz isso. Eu não aceito um Deus que podia impedir uma catástrofe e não faz isso. Como assim você não aceita? Ninguém lhe deu essa autonomia. Ninguém perguntou sua opinião. Deus não está perguntando sua opinião. Agora, olha que coisa interessante. Como nós somos indesculpáveis, a gente tem leis no nosso país. Vamos imaginar que você diga assim: eu não aceito essa história de ter que pagar a passagem de ônibus para andar de ônibus. Eu acho que tem que ser de graça. Pegue um ônibus de graça, entre lá e diga isso para o motorista e para o cobrador: eu não aceito ter que pagar. Eu acho que nós temos direito a transporte gratuito e você vai ter que me deixar entrar. Você acha? Vai dizer isso no metrô, pule a catraca, pule lá a catraca e diga: não aceito pagar. O metrô tem segurança. Então, assim, até a sociedade que a gente vive, ela tem regras que tem que ser respeitadas, independente de você não concordar ou não. Eu não concordo que a gasolina está quase R$8. O José falou ontem para mim com os olhos grandes assim, né? Pastor, está quase R$8 a gasolina. Aí você chega lá, enche o tanque e diz: só vou pagar R$4 por litro. Ó Senhor Jesus. Você acha que você vai sair? Você vai sair para a delegacia, com certeza, né? Porque vai ter algum problema. Mas tem gente que com Deus quer fazer isso. Deus, o Senhor disse que é para ser assim, mas eu não aceito. Eu, da minha mente, acho que tem que ser diferente. E quem te deu essa autorização? Quem te deu esse poder para achar que você pode fazer o que você quer? Você pode até fazer o que você quer, mas tem que aceitar as consequências. Por isso Paulo diz no capítulo 6 de Gálatas: não se engane, o que você plantar, você vai colher. Então assim, você pode, você quer fazer isso? Faça, agora aceite a consequência. Você quer desobedecer a Deus? Desobedeça, aceite a consequência. Você foi avisado. Então é isso que Judas está fazendo aqui. Ele está divertindo essas pessoas para que, se elas fossem atrás, se elas seguissem os falsos mestres, elas iriam sofrer a mesma condenação deles. Como vamos imaginar alguém sendo lançado no inferno e dizendo: mas Senhor, eu só fiz isso porque o pastor da minha igreja mandou. Sim, você não tinha Bíblia? Eu tinha, mas ele disse que não precisava ler. Eu achei bom, eu não li não. Ele disse: não precisam ler, pode deixar que eu ensino para vocês tudo aqui. Não leiam a Bíblia. Você sabia que tem igrejas, eu não vou dizer que é universal, que diz que você tem que deixar a Bíblia em casa? É sério. Ele diz que você não levar a Bíblia. Eu digo: como é a história, rapaz? Não levar a Bíblia? Então, é triste a realidade. Então a pessoa chegar naquele grande dia do juízo, imagine, diante de Deus e dizer: não, mas eu só fiz isso porque fulano me ensinou errado. Sim, fulano te ensinou errado. Mas por que você não procurou uma pessoa que estava andando no caminho certo para andar com ela? Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Então, você andou com aquela pessoa porque era conveniente para você. Então, não tente colocar a culpa nela.
Aqui ele diz, cuidado. Versículo 16, olha o pecado que ninguém aqui comete, amém? Murmuração. Oh, Jesus. Ninguém murmura. Irmãos, a gasolina aumentou, glória a Deus. A gasolina reduziu, glória a Deus. A carne aumentou, glória a Deus. A carne abaixou o preço, glória a Deus. Em tudo, dai graças. É Deus que está no controle, irmãos. Então parece que Deus só está no controle se a gente se der bem. Se as circunstâncias piorarem, o diabo se levantou. Não. Ó, se as coisas derem certo, o diabo está levantado do mesmo jeito, meu filho. Está ao derredor. Às vezes, como o irmão José falou, às vezes é pior. Às vezes o inimigo pode nos, como a gente vai ver daqui a pouco, nos seduzir com circunstâncias para a nossa carne agradáveis. Quando Davi caiu, ele tinha acabado de vencer uma guerra. Está vendo? E ele disse, vou ficar de férias. Ele se auto-deu férias. Por isso que eu não tive férias há 11 anos. Versículo 16. Os tais são murmuradores. Não murmure. Olhe. É o que? Você está querendo carne? Então peça carne a Deus. Mas está cara. Entende quando Deus precisa de dinheiro? É o que? Você acha que você precisa de uma bicicleta para você vir para a igreja? Peça a Deus uma bicicleta. Você acha que você precisa de um lençol? Peça. Agora se ele disser não, você não precisa, amém. Agora o que a gente não pode é murmurar. Porque murmurar é pecado. Murmurar significa dizer. Embora a gente não entenda isso, mas é isso exatamente que murmuração significa. Quer dizer, Deus, o Senhor não é bom. Isso é mentira, porque Deus é bom. A gente aqui não é. Deus é bom o tempo todo. A murmuração é um grito mentiroso dizendo que Deus não é bom. Então a gente não pode murmurar, tem que lutar contra esse espírito maligno que quer, de alguma forma, agir em nós, nos influenciando a nos colocar em oposição a Deus, porque a murmuração é isso. A murmuração nos coloca em oposição a Deus. E a raiz da murmuração está logo aqui depois, né? O descontentamento. O descontentamento, que é o pecado, é como se fosse a porta anterior ao pecado, né? O descontentamento. Então os tais são murmuradores, são descontentes, como se o irmão José, descontentes. Você murmura e a murmuração está ligada com o fato de você não estar satisfeito. Então você e eu precisamos entrar na escola do Senhor Jesus. E uma das primeiras lições é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O que é em toda? Em toda e qualquer situação, qualquer coisa. Você e eu temos que aprender que é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas está doendo na minha carne. Mas a sua carne tem que doer mesmo, meu filho. Sua carne está contra você, imagine. Então, os tais são murmuradores, são descontentes. O descontentamento é um convite para Satanás entrar na sua vida. Andando segundo as suas paixões. O que é uma paixão? É um desejo descontrolado. Tem gente, por exemplo, que é apaixonada por sorvete. Repreenda. Tem gente que é apaixonada por chocolate. Não pode. Você pode gostar de, não apaixonado não, né? Porque senão você fica enfeitiçado. Já pensou, o diabo bota assim uma barra de chocolate de 5 quilos e você sai atrás assim, ó. Quando vê um abismo, tchom! Quando você vai pescar, não tem que ter a isca? A isca é isso aqui, ó. A paixão. O diabo vai procurar saber qual é a sua paixão. Ele vai usar isso como isca, para que você caia na armadilha. Por isso, como cristãos, nós devemos lutar contra as nossas paixões e não satisfazê-las. Não podemos. Não podemos ser dependentes de pessoas. Várias vezes, ao longo desses 11 anos de pastoreio.
Eu encontrei tanto homens quanto mulheres que tiveram os seus relacionamentos desfeitos e que perderam a vontade de viver. Ah, pastor, minha vida não tem mais sentido porque meu marido me largou, porque o meu filho saiu de casa, minha vida perdeu sentido. Não, como assim? E desde quando sua vida só tem sentido por causa de uma pessoa? Por causa de... Não, é Cristo que tem que estar no centro da sua vida. Nossos relacionamentos interpessoais, infelizmente, eles são extremamente volúveis. E não depende só de nós. Por isso que a própria Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos. Mas tem horas que não depende só da gente. Se a pessoa quiser brigar comigo, eu posso impedir? Não, eu posso sair, eu posso ir embora. Mas a pessoa vai brigar comigo. Vai botar o dedo na cara, vai se xingar, vai tentar ofender. Aí a gente se afasta, né? Mas você diz, mas rapaz, essa pessoa fez isso. Não foi porque eu quis. Quando depender de vocês, tem paz. Mas a pessoa não quer ter paz. Então, às vezes, uma pessoa de outra religião começa a ofender você porque vê você com a Bíblia na mão. Essa pessoa fez isso. Você fez alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Eu estou indo para a igreja, estou com minha Bíblia aqui. A pessoa começou a botar o dedo na minha cara e dizer um monte de coisa. Então, temos que ter cuidado. Cuidado com as suas paixões. Cuidado. E uma das principais paixões que nos atrapalham é a paixão que temos por nós mesmos. Nós somos apaixonados por nós. É difícil você perder uma discussão na sua mente. Você já perdeu alguma discussão na sua mente? Você até diz assim, não, para evitar, né, confusão. A pessoa fala, tudo bem, mas na sua mente está tudo errado. Mas eu vou deixar rolar, porque eu sou especial, eu sou, sabe, espiritual. Então, normalmente a gente é assim. Então, cuidado. Por isso que o Senhor Jesus disse, olhe, aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, ele generalizou, ele botou todo mundo ali, né? Se fosse hoje, ele bota aquele que ama o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio, mais do que a mim, né? Seu neto, sua neta. E ele bota, e quem ama mais a si mesmo do que a mim, não é digno de mim. A si mesmo, porque a gente se ama demais. É por isso que é perigoso determinado tipo de evangelismo. Eu particularmente já fui muito desevangelizado dessa forma. Então a pessoa me via na rua, né, e dizia assim, Jesus te ama, e me dava um cartãozinho assim, Jesus te ama. Sim, Jesus me ama, né? Rapaz, que legal, eu também me amo. Então vai ser massa, se Jesus me ama, então tudo que eu quero fazer vai dar certo. Então tudo de errado que eu quiser fazer vai dar certo, porque Jesus me ama. E se você vira para uma pessoa e diz, olha, cuidado, Jesus te odeia, viu? Não, pai, pode ir aqui, esse Jesus não. Mas não está escrito na Bíblia. José acabou de dizer aqui, que está lá no capítulo 3, versículo 38. A ira de Deus permanece sobre aqueles que estão desobedecendo. Imagine você chegar para uma pessoa que está andando e dizer, olha, Jesus está irado com você, viu? Você acha que a pessoa vem para a igreja? Essa igreja eu não passo nem na porta. Eu vou para outra que diz que Jesus me ama. Então, aqui ele está dizendo, cuidado. Versículo 16. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Então é isso, as pessoas elas são arrogantes, elas se acham mais do que efetivamente elas são. São aduladores dos outros. Quem já ouviu? Você é a menina dos olhos de papai. Você é um queridinho de Jeová. O que seria de Deus sem você? Normalmente as pessoas bajulam porque elas têm algum tipo de interesse. Na falsa igreja, o que acontece? Aquele falso crente que está lá, ele é bajulado. Ele está fazendo tudo de errado, mas o falso mestre diz que vai dar certo. Por exemplo,
A gente está falando das falsas igrejas, mas trazendo para um contexto do Antigo Testamento, na época de Jeremias. O povo estava fazendo tudo de errado. Deus tinha falado para Jeremias: ó Jeremias, avisa o povo que eu vou castigá-lo. Eu é que estou separando um outro povo ímpio que vai castigar vocês. Aí vinham os falsos mestres dizendo: não, Deus não vai deixar isso acontecer com a gente não. A gente é povo de Deus. Aqui o templo de Deus aqui no nosso meio. De jeito nenhum. Os outros povos não conseguirão nos dominar. E o templo foi o quê? Destruído. A cidade foi destruída. O povo foi levado cativo. Aqueles falsos profetas foram todos mortos. Então, é perigoso você estar do lado de pessoas que te bajulam, né? Isso não tem nada a ver com o fato de você motivar. Motivação é diferente de bajulação. Se você tem uma pessoa que está fazendo o que é certo, você estimula para ele fazer ainda mais. Mas bajulação é diferente. Bajulação é o que? É você dizer que está fazendo coisa errada, está certo e que vai dar tudo certo ainda assim. Isso é bajulação. Principalmente quando tem algum tipo de interesse nisso. Um exemplo de bajulação: o que os políticos fazem perto de eleição, né? Então, isso é bajulação. Porque, o político foi lá, ele deu isso, ele asfaltou. Ele asfaltou? Vem cá, você já viu algum deputado segurando uma pá, e botando o asfalto, e vindo com a maquininha? Você já viu? E como é que diz que ele asfaltou a rua? Ele pegou uma verba pública que era específica. Ele não fez mais do que obrigação, era obrigação dele. Mas a gente vive num contexto de que quando a pessoa faz a obrigação dele, a gente aplaude. Porque até a obrigação dele, ninguém quer fazer. Aí diz: não, tem que votar em político tal, ele asfaltou nossa rua. Ele asfaltou, eu não vi ele aqui asfaltando. Não, ele conseguiu. Ele direcionou uma verba pública para asfaltar a rua. Não é mais do que obrigação dele. Mas a gente vive nesse contexto, né? A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros por motivos. Por que uma pessoa diz que se você der o dízimo você vai para o céu? Pergunte para essa pessoa: se você der o dízimo em outra igreja, se você vai para o céu. Tem a igreja que professa isso, é bem aqui embaixo da Bonocô. Ela diz: olha, você dá o dízimo aqui, na conta, mostra as contas, e depois manda o comprovante, ó, para poder lhe abençoar. Vai olhar, eu dizer que você vai para o céu. Se você der em outro lugar, vai para o céu não. Você fica assim: meu Deus, não é possível que o pessoal não enxerga isso, né? Mas eles falam. E vem cá, quer dizer que se você der o dízimo e pecar em tudo é tipo de pecado, né? Imagine roubar, matar. Não, o pastor já falou lá que o dizimista vai para o céu. Imagine. Aí a pessoa chega lá, quer dizer que o dizimista vai para o céu, pastor? Vai. Aí ele dá o dízimo. Na saída, quando o pastor está indo com o dinheiro da igreja para depositar, ele rouba o pastor. Pastor, por que você está me roubando? O senhor já disse que se eu desse o dízimo eu ia para o céu. Então eu estou garantido. Senhor. Porque Deus pega os sábios na sua sabedoria. Você não disse, pastor, que se eu der o dízimo eu vou para o céu? Então eu estou indo para o céu. Me dá aqui logo o dinheiro, senão eu me mato, viu? Porque eu posso matar, posso roubar, porque eu já dei o dízimo eu vou para o céu. Fique tranquilo, viu, pastor? Que esse roubo aqui, eu vou dar o dízimo dele. Olha que coisa produzida. Irmãos, isso é a lógica do que eles pregam. É porque o pessoal não quer raciocinar. Mas a lógica é essa. Se alguém prega para você que se você der o dízimo, automaticamente você vai para o céu. Ele está dizendo que você pode roubar. Isso não é uma prática nova. A Igreja Católica fez isso na Idade Média. O nome era indulgência. Você dava um valor e aí ele te dava uma carta assinada por uma autoridade lá episcopal. E aí aquela carta te garantia céu. Mesmo que você pecasse de tudo quanto é tipo. Eram as indulgências. Foi uma das coisas que fez Lutero se revoltar. Porque Lutero, quando viu a Bíblia, não viu nada disso, né? Então, devemos tomar muito cuidado, porque as antigas práticas, elas continuam.
Vós, porém, olha que coisa bonita. Aqui eu começo a falar de vocês. Amém? Aqui é vocês agora. Glória. Antes eram os falsos crentes, falsos mestres. Vocês. E eu acho bonito porque, olha como o cristão verdadeiro, por mais que ele tenha que lidar com verdades duras, ele é sempre otimista nesse sentido. Ele sabe que por mais que poucos sejam escolhidos, mas alguns são escolhidos. E eu fico feliz com isso. Então ele diz aqui: vós, porém, amados, não é bonito? Amados. Amados por quê? Amados por Deus, amados por Cristo, amados pela igreja, pelos seus irmãos e irmãs na fé. Amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas. Olha que coisa bonita. A nossa fé é baseada naquilo que foi falado há no mínimo 2000 anos. Se tem alguma coisa moderna aí, não, essa revelação é fresquinha. Chegou para mim agora, igual um pãozinho saindo do forno. Sai, Satanás. A revelação mais nova tem uns 1900 anos. É mais ou menos as cartas, né, neotestamentárias têm esse tempo. Então, cuidado com essas revelações modernas que nos afastam do antigo caminho, que já era antigo na época de Jeremias. Imagina. A gente já vê aqui porque é antigo. Jeremias andou no mesmo caminho de Enoque. E de Enoque para Jeremias tem milhares de anos. Então aqui, os quais diziam, proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, no último tempo haverá escarnecedores. O que é um escarnecedor? É uma pessoa que não leva a sério o que devia levar. Então você vira para uma pessoa e diz: cuidado, se você continuar vivendo assim, você vai para o inferno. Aí ele dá uma risadinha e continua fazendo o que ele está fazendo de errado. Isso é um escarnecedor. Escarnecedor não é somente aquele que faz chacota aberta da verdade, mas a pessoa que não muda, que não se arrepende, mesmo que várias vezes é exortada. Isso é escarnecer. Por isso que o contexto, esse mesmo contexto está lá na carta de Gálatas. É isso que Paulo diz quando ele fala: não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. E o que Paulo está falando? O que você planta, você colhe. Então, uma pessoa que acha que vai plantar e vai colher diferente, ele está escarnecendo de Deus. Porque Deus já havia dito isso. Deus já havia dito isso desde a época de Moisés. Eis que ponho diante de você a vida e a morte. Escolham a vida. Não é o que ele fala da época de Moisés, ele fala isso. Do povo do deserto. Mas parece que hoje em dia as coisas mudaram. Não, elas não mudaram. Continuam a mesma. Aos quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias. Percebeu de novo? Paixões, elas são sempre ímpias. Se a gente tem, a única paixão que a gente devia ter é a paixão por Cristo. E essa daí a gente dificilmente vai ter. Amar a Cristo de tal forma que o nosso sentimento por qualquer outra pessoa seja como se fosse ódio. Porque eu amo tanto ao Senhor que qualquer outra pessoa que eu ame é incomparável o meu amor por Cristo em relação a qualquer outra pessoa, inclusive a mim mesmo. É assim que a Bíblia diz que a gente deve amar a Cristo. Então, por mais que a gente tenha que fazer isso, a gente sabe a dificuldade de fazer isso. Só sabe como é difícil isso quem tenta. Então haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Pessoas que são apaixonadas por time de futebol. Pessoas que são apaixonadas por bichos. Pessoas que são apaixonadas por sua casa. Imagine, eu amo minha casa. Você é o quê, rapaz? A minha casa. Minha casa é minha vida. Imagine, mas é isso mesmo. Eu amo. Meu Deus do céu. Como é a história, rapaz? Eu amo meus filhos. No sentido de que sem meus filhos eu não sou nada. Não sei se não é nada. Quando você nasceu com filho? Não tinha nada quando você nasceu.
E agora você está dizendo que sem eles você não é nada? Não, cuidado, isso é uma paixão e Satanás sabe disso. E ele vai usar isso para tentar te atingir. Cuidado. São estes os que promovem divisões. Por que eles promovem divisões? Por que divisão? Porque eles têm interesses. Por isso divisões. Eu não sei se vocês já estudaram um pouco do contexto do movimento evangélico no nosso país, mas as 3 maiores igrejas evangélicas do nosso país, neopentecostal, elas surgiram de uma só. A Igreja Universal, ela foi fundada por 2 amigos, inclusive um era casado com a irmã do outro, R.R. Soares, e um outro chamado Ed Macedo, não sei se vocês conhecem, né? Ninguém conhece esse nome. Então, eles fundaram a Igreja Universal. Aí, 2 anos juntos, brigaram. Aí, esse Ed Macedo disse que era bispo, ele se autodenominou bispo e continuou com o nome Igreja Universal. O R.R. Soares fundou a chamada Igreja Mundial do Poder de Deus, alguma coisa assim, internacional, Igreja Internacional da Graça. O Poder de Deus é outra que vai vir daqui a pouco. Aí ele fundou essa igreja e ele disse que ele era missionário. Até hoje ele usa, né, esse nome de missionário. Não sei qual é a missão dele, deve ser enganar o povo, né? Então, e aí durante um tempo, quando foi, tempos depois, a Igreja Universal cresceu muito mais do que a Internacional da Graça. E esse Ed Macedo, ele começou a ter um bispo da igreja dele que estava se tornando muito famoso. E eles brigaram por isso aqui, dinheiro. E surgiu então o apóstolo, porque ele queria ser maior do que o bispo. Aí surgiu o apóstolo quem? Valdomiro. Você sabia que o apóstolo Valdomiro, ele era na verdade bispo da Igreja Universal? Aí ele fundou a sua própria igreja, que é essa da Igreja Mundial, né? Do Poder de Deus. Essas 3 igrejas, né, que são as que têm mais horário na televisão de longe, elas foram fundadas, elas surgiram de uma só. Então, essas divisões, elas acontecem baseadas em quê? Em interesses financeiros e políticos, né? Então, já estava dito isso, que isso aconteceria. Divisões sensuais. Por que as divisões? O que essas pessoas vão usar para atrair seguidores para o seu lado? A sensualidade. A sensualidade, irmãos, muitas vezes a gente liga somente ao aspecto da moral, mas a sensualidade fala de sedução. Então, é o que eu uso para seduzir. Eu quero que você faça o que eu quero. Eu quero manipular você. Só que eu não posso manipular você abertamente. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou te seduzir. E como é que você faz para seduzir? Você usa algo que agrada a pessoa. Então, é isso que está escrito aqui. Promovem divisões sensuais. Como? Que não tem o Espírito. Eles não têm o Espírito Santo. E a gente já sabe isso porque a gente já leu a carta de 1 de João. Amém? 1 de João diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João quer dizer? João quer dizer, aquele que ama o mundo nunca teve o Espírito Santo dentro de si, por mais que externamente aparentasse ser crente. É o caso de Demas. Muitas pessoas acreditam que Demas era um verdadeiro crente e que se desviou. Não, Demas nunca foi um verdadeiro crente. Ele parecia ser. Por isso que o que Paulo falou é tão importante em 2 Timóteo 4. Porque Demas, amando o mundo, então Demas sempre amou o mundo, mas teve uma época que ele conseguiu o quê? Esconder. Mas chegou uma época que ele não quis mais esconder, e aí ele escancarou. Tem muita gente que faz isso, esconde determinados pecados, até que depois ele chega e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou dizer que esse pecado não é mais pecado e vou escancarar ele. Um exemplo: homossexualismo, adultério. Tem pessoas que dizem, pastores que adulteraram, e durante muito tempo
depois simplesmente se separaram da sua esposa e se casaram com a sua amante. E continuaram sendo pastores. E o pessoal continua aceitando como se nada acontecesse. Aqui na Bahia tem vários casos desses. Vários. Não só não, vários. Pastores famosos. No meio deles. Então, essas pessoas não têm o Espírito. Perceba que o Espírito aqui é com E maiúsculo. O que acontece na vida dessas pessoas está escrito lá no capítulo que a gente está estudando de Lucas, capítulo 11. O espírito imundo saiu. Aí aparentemente aquela pessoa teve uma mudança, né? A casa adornada, a casa arrumada. Mas esse espírito imundo que saiu, ele voltou com mais 7. Essa pessoa ela nunca foi ocupada pelo Espírito Santo. Por isso que o espírito imundo voltou e achou lugar. Porque a casa estava o quê? Vazia. Então, essa triste realidade. Não tem o Espírito. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. A fé é o quê? Santíssima. Então ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, defenda a palavra de Deus, não permita que a palavra de Deus seja difamada por meio de um mau testemunho. Cuidado. Edificando-vos, olha que coisa, o que ele está dizendo é nós cristãos constantemente estamos nos estimulando ao amor e às boas obras, não somente por meio da pregação, mas por meio do testemunho. Orando no Espírito Santo. Olhe, as pessoas não têm o Espírito, os falsos. Mas quem é o verdadeiro crente? Ele tem o quê? O Espírito Santo. E ele ora no Espírito. É o Espírito Santo que move ele na oração. Guardai-vos no amor de Deus. Olha que coisa. Quando tudo ficar difícil, quando as coisas começarem a piorar, tem momentos da nossa vida em que parece que o mundo está desabando ao nosso redor, se esconda no amor que Deus tem por você. Não é bonito isso? Glória a Deus. Ainda que todos te rejeitem, Jesus te ama. Bota lá. Jesus te ama se você é um verdadeiro crente, que fique bem claro. Se você se arrependeu e creu nele. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A nossa promessa está onde? No céu. Nossa promessa é o céu. Não é uma vida tranquila aqui na terra. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições. Continuando. E agora aqui, o final da carta é um estímulo para que os verdadeiros crentes evangelizem. E ele diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, essa pessoa que está na dúvida, qual é? Você prega, arrependa-se, creia em Cristo. Aí vem um pastor que diz: não precisa se arrepender não, só precisa se batizar e congregar e dar dinheiro. Não tem esses que dizem que você, vendo pela televisão, já está sendo suficiente. Aí a pessoa fica assim, né? Como é? Quem está com a verdade? Aí ele diz aqui, ó, tenha compaixão dessas pessoas. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os. A ideia aqui não é que a gente pode salvar essas pessoas no contexto de salvação, mas é salvai-os como instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus nesse processo de salvação. A salvação é de Deus, mas Deus usa quem? O seu povo. Então, salvai-os, a ideia é, nós precisamos agir, nós temos que ser diligentes no evangelismo, nós precisamos nos estimular como cristãos, como irmãos em Cristo, arrebatando-os do fogo. O evangelismo é isso. Você tira uma pessoa que estava para ser queimada, como se tivesse uma casa queimando aqui e a pessoa gritasse lá de socorro. Com certeza o irmão Paulinho iria, né? Ele iria pegar algumas toalhas molhadas e entraria lá e pegaria a pessoa e entraria para fora. Então, arrebatando, a ideia é, você pega a pessoa, porque você sabia que uma das coisas que acontece quando você está muito assustado é que você fica paralisado. Às vezes a pessoa até, você diz assim para a pessoa, venha, por aqui é seguro sair, mas a pessoa fica com medo.
já viu pessoas que veem barato e ficam assim? O que foi? Uma barata. Ali. E por que você está parado? Ela não veio para cima de mim. Então tem gente que o medo, ele faz isso. O medo às vezes deixa a pessoa o quê? Paralisada. E aí você tem que o quê? Ajudar. Às vezes você tem que pegar a pessoa. Não é que você está trazendo a pessoa contra a vontade dela, é que a pessoa não tinha força. A gente tem um exemplo na igreja, Dona Maria, que está de cadeira de roda agora, mas não tem, as pessoas têm que colocar ela no carro para poder ela vir. Aí o irmão Mateus é que está fazendo isso. Pega ela na cadeira de roda, bota no carro, depois tirando o carro, bota na cadeira de roda e ela vai para a igreja, como ela foi ontem. Mas Mateus não fez isso contra a vontade dela, foi? Pegou ela força, milagre, Mateus, milagre, não. Ela pediu, ela queria ir, mas ela não tinha força, ela não conseguiria sozinha. Então tem que ter uma pessoa que foi com o carro, o Mateus foi com os braços, com a força, e levou ela para a igreja. A ideia é essa. Não é que você vai fazer contra a vontade da pessoa, é que a pessoa não tem força, e aí você ajuda. É como num processo de salvamento de uma pessoa que está se afogando. A pessoa está querendo morrer afogada? Não. Mas você sabia que se você tentar salvar uma pessoa que está se afogando e você não fizer isso da maneira correta, a probabilidade de você morrer junto com ela é grande? Que a pessoa que está se afogando está tão desesperada que se você chegar pela frente, ela vai se agarrar em você e vai afundar os dois. Então quando você faz um curso de salva-vidas, você aprende. Você tem que chegar por trás, você tem que pegar pelo pescoço. Quem está olhando de longe pensa que você está enforcando a pessoa. Não, mas você tem que pegar forte mesmo, para que mesmo que a pessoa venha se debater, você consiga puxar ela para perto. Então é um processo de salvamento. Mas a pessoa, ela mesmo sem querer, ela vai atrapalhar no seu próprio salvamento, porque ela está com medo. É o que Judas está tentando explicar aqui, porque às vezes a gente pensa, que é isso, rapaz? Estou mostrando o caminho, a pessoa não quer vir. A pessoa está assustada. Se a pessoa está dizendo que quer, então ajude a pessoa. Se a pessoa disser não quero, aí não, ele não quer. Se a pessoa diz estou em dúvida, aí você ensina. Mas eu já ensinei 100 vezes, a pessoa continua em dúvida. Você ensina a 100ª. Amém. Porque se você está ensinando, tem que ter longanimidade. Longanimidade é o quê? É quando a paciência acaba, a longanimidade começa. Pastor, não aguento mais. Pastor, oi. Essa passagem explica o que Jesus falou com Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Também. Igreja. E o exemplo do eunuco se encaixa certinho no que Judas está falando, né? Ele estava com dúvida. Ele estava com dúvida. Aí Filipe lhe explicou que era Cristo e ele foi arrebatado do fogo pela fé em Cristo, né? Amém. Porque ele ia voltar sem conhecimento nenhum. Ele está lendo, e Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? E essa é a realidade de muitos evangélicos. Então, é esse tipo de pessoa, né? A pessoa que já está com essa dúvida, ela tem interesse por Cristo. Não só. Esse tipo de pessoa também. Mas tem pessoas que não têm esse interesse tão grande, mas também estão em dúvida. Né? É importante que a gente entenda que, como cristãos, nós não temos direito de fazer pré-julgamentos. Então, eu não posso dizer que uma pessoa é porco, ou cachorro, ou cão, antes de evangelizar, só depois. Não, eu não vou nem ali, porque eu sei que se eu for ali, ninguém vai ouvir. Como é que você sabe? Você não sabe. Jesus mandou você pregar a toda criatura. Então, porque muitas vezes nós somos levados pelos olhos. O próprio profeta Samuel, quando fez isso, errou. Ele quis ungir os irmãos de Davi como rei. Eles tinham aparência de rei. Mas quem era o rei que Deus tinha escolhido? Davi, que nem estava lá. Então, lá o Senhor disse para Samuel um princípio que vai para todos nós. O homem olha a aparência, Deus som dos corações. Então, por isso que eu tenho que pregar para toda criatura. Deus me direcionou. Paulo, por exemplo, e olha que Paulo é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele queria ir embora de Coríntios, nos primeiros dias que ele evangelizou a cidade de Coríntios.
que era uma cidade muito ímpia, muito promíscua. E o Senhor teve que aparecer para Paulo e dizer: Paulo, não vai embora. Continue pregando nessa cidade, porque eu tenho muitos meus aqui. Paulo achou que não. Mas o Senhor disse para Paulo que continua pregando aqui. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Agora, quando uma pessoa externaliza que não quer nada com Cristo, aí sim. Aí eu não dou pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Esse sentido da dúvida é justamente isso. Uma vez que você prega, a pessoa demonstrou um certo interesse em conhecer. Isso. É isso Exatamente. que está falando. Né? Exatamente. Mesmo que a pessoa não tenha demonstrado um grande interesse, né? Mas demonstrou algum interesse, então você continua. Essa dúvida é que ela está com um questionamento. Isso. E aí é nesse sentido que a pessoa deve parar tudo, como até tem um vídeo aqui de Poxa, né? Que ele fala que ele estava num lugar e uma pessoa recebeu um diagnóstico, né? Que ia morrer. Ele teve direcionamento, ele fica lá, e a pessoa tinha essa dúvida e ele ficou falando a mesma passagem até que uma hora o Espírito Santo deu aquela fé, né? Exatamente. Né? E poderia não dar. Né? Então, por isso que a gente também tem que tomar cuidado para que a gente não se torne pragmático. Então, assim, a gente vai fazer o que o Espírito Santo nos diz, que a palavra manda, mas não porque vai dar certo, mas porque a palavra de Deus manda, como é o caso aqui. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Agora, olha que coisa. Olha como Judas, ele é extremamente cirúrgico. Ele sabe como é perigoso esse processo. Então ele diz, quanto a outros, ele está separando grupos de pessoas, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está dizendo, tem pessoas que você vai evangelizar, que estão vivendo em pecado aberto. Continue tendo compaixão dessas pessoas, mas não tenha nenhuma comunhão com elas. Quando ele diz aqui, isso daqui é uma figura. Isso é uma figura de linguagem, é um exemplo. Né? Ele está falando que você tem que pegar a roupa, que a pessoa tocou em sua roupa, você pega a roupa e queima. Não é isso que ele está dizendo. Daqui a pouco você não tem mais roupa no guarda-roupa. O que ele está dizendo é, não tenha nenhuma comunhão com essas pessoas que você tem evangelizado, que você tem apresentado a Cristo, e que elas ainda assim vivem em pecado aberto. Ainda que elas demonstrem dúvida, mas não tenha nenhuma comunhão. Tenha compaixão, mas não tenha comunhão. Né? Então, como às vezes já aconteceu, eu creio que com alguns irmãos, eu vou na sua igreja e você vai na minha. Oh, Senhor Jesus. E é barganha? Não, você não quer que eu vá lá ouvir seu pastor? Não quero que você vá ouvir meu pastor. Eu quero que você ouça um evangelho verdadeiro, que eu creio que você não está ouvindo. Mas eu só vou na sua se você for na minha. Então, me perdoe. Então, desse jeito, eu não ajo assim. Não estou barganhando. Né? Então, temos que tomar cuidado, porque é o perigo da gente tratar as coisas espirituais de maneira carnal. Perceba que a Bíblia é um livro que usa a linguagem espiritual. As pessoas que estão na carne, elas vão achar isso loucura. Não é o que está escrito em 1 Coríntios? Loucura. Então, você está lá, você está evangelizando, mas as pessoas que insistem em viver em pecado, você não tem comunhão com elas. Detestando, olha o verbo. Até a roupa contaminada pela carne. Contaminada pela carne, que fala de pecado. E a conclusão é uma motivação para que, independente das circunstâncias, Deus está no controle. Deus está no controle e você tem que ficar em paz. Você precisa sair daqui essa noite e viver a vida que nos resta aqui nessa terra, tendo a certeza que a paz, que excede o entendimento, ela está sobre nós, pelo sangue de Cristo. Versículo 24, concluindo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. A ideia aqui é bem próxima do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. É o Senhor que me conduz. É o Senhor que me guarda.
É o Senhor quem me protege. Então aqui ele está mostrando, você tem um Senhor, é Jesus Cristo, e Ele é o bom pastor. Ele vai guardar você. A ideia não é que você não vai pecar, você tem que vigiar e orar para não cair. Mas a ideia é, se você é um cristão, você pode até tropeçar, mas Deus vai te levantar. Glória a Deus. E dependendo da sua queda, Ele vai também te corrigir. Ó Senhor Jesus. Para você levar mais a sério, né, o que você de repente não está. Então, Ele vai fazer isso para o bem e para vos apresentar com exultação. Já viu quando o pai ou a mãe, né, mostra a foto do filho e da filha? Você mostra aquilo achando que seu filho, sua filha é a pessoa mais linda do universo. Glória. E se alguém disser o contrário, você diz: varão, vigiva. Oh, Deus. Então, a ideia é, Deus vai nos apresentar Glória aquele grande dia. Nós somos os filhos de Deus, Glória a Deus. por Cristo. Capítulo 1 do Evangelho de João. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Concluo. Com exultação, imaculados. Uma pessoa imaculada é uma pessoa que não tem mancha. E principalmente a ideia é que todo o pecado que eu e você cometemos, Cristo pagou. Isso não é uma motivação para a gente pecar mais, mas isso é uma motivação para a gente não pecar. Porque a gente olha para a cruz e vê o que Cristo sofreu, para que eu e você fôssemos totalmente perdoados diante da sua glória. Versículo 25, último versículo. Há único Deus. Existe mais um Deus? Há único Deus. Todo outro Deus que a raça humana acredita são falsos deuses. Existem religiões que têm milhões de deuses, como a indiana. Não, nós cremos pela fé que existe um único Deus. Isso já estava no Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando Moisés chegou no Egito para libertar o povo e falou lá que Deus enviou ele, eles fizeram chacota de Moisés. Que Deus? A gente tem um monte